Graças a Deus. Vou esperar o povo chegar. Graças a Deus. 2 pessoas. Luiz Felipe, Abenayane, Gilmar, a paz do Senhor. Deixa eu pegar um aqui. Meu Deus, 7 pessoas, graças a Deus. Coisa boa. Letícia, a paz do Senhor. Alexandre, a paz do Senhor. Eu estou um pouco nervoso, pessoal. Eu quero saber se vocês estão me escutando bem. Preciso do retorno de vocês. Dê um glória aí. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Quem está me ouvindo bem, dá um glória aí nos comentários, para eu saber. Glória a Deus, a paz do Senhor. Dá um glória para eu saber que vocês estão me ouvindo bem. Pastor Antônio Calheiros, lá em Brasília. Glória, glória. Estão me ouvindo bem, né? Vamos ver se chega mais umas 5 pessoas para a gente dar início. Estou aqui com um auxíliozinho, porque apesar de sermos cristãos, nós somos seres humanos e seres humanos podem acabar esquecendo, né? Graças a Deus. Chegou mais 5. Vamos lá. Quero antes de tudo aqui deixar um texto da Palavra de Deus. Deixar um texto. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre sacrifício e adoração, né? A adoração que agrada a Deus e evidências do verdadeiro sacrifício. Resumindo, o que é adoração e o que é sacrifício. Vamos aprender juntos. O fato de que muitos aí que estão me ouvindo têm um conhecimento bem vasto, nem se compara com o meu, mas o pouquinho que eu sei, que eu aprendi, eu quero compartilhar com vocês. Vamos ler lá um texto de Marcos, capítulo de número 12, versículo 29 e 30. Cadê? 29 e 30. Vamos ler a partir do 28. 28, vamos ler a partir do 28. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28. É importante destacar esse versículo. Meu Deus. Que diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou: qual é o primeiro mandamento de todos os mandamentos? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Vocês não estão vendo aí não, mas eu estou tremendo, viu? Graças a Deus. Vamos fazer uma oração. Espírito Santo, nos dê, Senhor, a revelação da Tua Palavra. Que o Senhor abra, Senhor, as nossas mentes. Apesar, Senhor, de estarmos separados socialmente, nós sabemos que o Senhor é onipresente
e que o Senhor pode sim nos dar um entendimento, Senhor, da Tua palavra, para que possamos, Senhor, crescer na graça e no conhecimento. Meu Deus, me ajuda. Senhor, que o Senhor possa tocar nas vidas, que o Senhor possa falar com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, apesar de estar tremendo, vocês estão vendo o inverso, mas aqui está escrito Jesus te ama. Apesar de estar nervoso, eu quero comentar aqui. Trema não, meu filho, Deus está no controle, eu creio. Estou já chorando aqui, graças a Deus. Mas eu sou forte. Pai, ainda que eu não fosse, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A adoração que eu pude descobrir em alguns estudos que eu estava fazendo e o que eu escutei ao longo da minha caminhada, que a adoração é um tema muito discutido e é um tema muito necessário para esses dias. Muita gente acha que sabe o que é adoração, mas na verdade não sabe de fato o que é. Muita gente acha que sabe o que é sacrifício, mas na verdade não sabe. Eu também imaginei que sabia, mas estudando a Bíblia, fazendo pesquisas, eu pude ver que adoração e sacrifício vai muito além do que nós imaginamos. Esse texto aí que nós lemos é um texto que me toca o coração, e por se tratar de uma live com o tema de adoração, esse texto é muito importante e vale ser destacado. Estou com um tabletzinho aqui que eu fiz algumas anotações. Eu quero começar contando uma história para aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês. Uma estratégia de professor. Apesar de eu não ser professor, eu quero usar um pouco a estratégia de um professor. Quero aguçar a curiosidade de vocês. Joseph Kinder, ano que eu pude ler um dos seus livros, ele abre o seu livro contando uma história, um dos seus livros contando uma história. Vou fixar o tema, é mesmo. Sacrifício, peraí gente, paciência, né? Sacrifício e adoração. Segura aí, quem puder compartilha, viu? Calma, sacrifício e adoração, vamos fixar. Pronto, fixei. Ele abre o seu livro contando uma história de um dia que ele foi pregar em uma igreja muito conhecida por sinal, porém ele não faz menção de qual foi a igreja que ele foi, adoração e adoração, misericórdia, ele não faz menção da igreja que ele foi pregar, mas ele disse que antes de começar a pregar, ele fez uma pergunta à igreja e pediu para que a igreja respondesse. Ele perguntou o que é adoração. E todo mundo, literalmente todos que estavam no ambiente, disse: adoração é quando eu entrego o meu dízimo. Outros disseram: adoração é quando nós estamos ouvindo uma pregação. Outros disseram: adoração é quando nós estamos cantando no púlpito, é quando o ministério de louvor está cantando.
Adoração é quando nós levantamos a mão e dizemos glória a Deus. Adoração é quando nós gritamos aleluia na igreja. Outros disseram adoração é quando os irmãos estão pulando, estão correndo. Adoração é quando os irmãos estão chorando. Só que ele disse, adoração vai muito além do que nós cantamos. Adoração vai muito além do que eu faço com as minhas mãos. Adoração vai muito além do simples gesto de gritar aleluia na igreja. Adoração vai muito além do ato do ministério de louvor estar cantando. Adoração vai muito além de ouvir pregações. Adoração vai muito além disso. Adoração está relacionada a uma vida. Adoração vai muito além de gestos e de ações. Nós podemos ver aqui, vamos começar o significado da palavra adoração. No inglês, adoração é worship. Inclusive tem uma banda que está fazendo muito sucesso com esse nome. E adoração no inglês, na língua inglesa, quer dizer render louvor ou dar valor. Perceba, olha os significados: render louvor e dar valor a Deus, a um Deus, que nesse caso é o nosso único Deus. A adoração está relacionada a render louvor. A adoração está relacionada a dar valor. Dar valor. Também no latim, a adoração está relacionada à boca, ou o ato de colocar a mão na boca, ou o ato de beijar os pés, de tocar a boca aos pés, que para muitos isso significa submissão. Seria um ato de reverência. No hebraico, a adoração quer dizer inclinar-se. Se você puder, você já vá anotando aí. A adoração quer dizer inclinar-se. Prestar louvor, render e dar valor, é ser submisso, é reverenciar, é inclinar-se. E mais do que isso, a adoração está relacionada a um senso de admiração e um sentimento. Anota aí, a adoração está relacionada a um prazer, a um sentimento sincero e espontâneo. Um sentimento sincero e espontâneo de valorizar, um sentimento sincero e espontâneo de render e dar valor, de honrar e de cultuar. O culto aqui não está relacionado a uma reunião dentro de um templo com irmãos cantando louvores, ouvindo pregação. Culto é justamente o ato de reverenciar. É uma adoração, dar valor, é um sentimento. A adoração, eu posso dizer que a adoração é aquilo que ninguém está vendo. Apesar de muitos achar, como esse teólogo disse aqui, que muitos acham que a adoração é o que acontece no púlpito, é levantar a mão na igreja e dizer glória a Deus, é cantar. Os pentecostais, eu sou pentecostal, muita gente pode achar que a adoração é só quando nós pulamos na igreja, mas na verdade a adoração está relacionada a um sentimento, a uma vontade
uma intuição e uma intenção de prestar culto, de prestar homenagem. É uma vontade de dar valor. É uma vontade de honrar e de valorizar quem? A Deus. Adoração é um sentimento espontâneo que eu tenho a favor de Deus. E Micael, o que é sacrifício? Vamos explicar o que é sacrifício. Eu também anotei aqui. O dicionário normal, o tradicional, o dicionário que tem aqui atrás, eu gosto de ler dicionário, ele vai nos mostrar que sacrifício é um ato de... Perceba que é no dicionário tradicional, não é nem na Bíblia. Apesar de na Bíblia também dizer, mas perceba que os comuns, o público em geral, já reconheceu que sacrifício é uma oferta voluntária. Mas você pode perguntar, mas Micael, sacrifício é quando eu deixo de fazer alguma coisa que eu gosto. Sacrifício é quando eu quero, por exemplo, comer uma lasanha, mas eu vou deixar de comer para não engordar. Tem gente que acha que sacrifício é isso. Só que a palavra sacrifício, com o passar do tempo, ela foi criando uma conotação. Qual é essa conotação? A palavra sacrifício foi sofrendo uma inversão de valores. Eu pude aprender isso na escola dominical, para você ver a importância da escola dominical. Uma inversão de valores. Sacrifício para o público, em geral, digamos assim, o popular, aqui no Brasil, sacrifício é quando eu deixo de fazer algo que eu gosto. Sacrifício é quando eu deixo de fazer algo que me dá prazer. Só que na realidade, sacrifício é quando eu faço com prazer alguma coisa. Sacrifício é entregar com prazer. Não é deixar de fazer, mas é fazer com prazer. O verdadeiro sacrifício, o sacrifício bíblico, é fazer com prazer. Um exemplo, Jesus desceu do céu, um sacrifício vivo. Ele desceu do céu para se entregar por nós na cruz do Calvário. Em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele murmurou, mas ele fez aquilo com muito prazer, com muito amor. Aquilo sim é um sacrifício. Ele estava se entregando com prazer. Isso é sacrifício. É quando nós fazemos alguma coisa para Deus com prazer. E o sacrifício está relacionado em aproximar-se ou de materializar um sentimento. Ou de materializar um sentimento. Sacrifício é uma oferta. Sacrifício é algo concreto, digamos assim. Adoração é um sentimento. Lembre, adoração é um sentimento de render glória, de dar valor, de honrar. É um sentimento de engrandecer. É um sentimento sincero e espontâneo. São as minhas boas intenções a favor de Deus. É aquilo que começa dentro. E sacrifício é aquilo que eu faço com prazer, como prova da minha adoração. Então nós podemos resumir que sacrifício é um reflexo da nossa adoração. A adoração começa dentro, com os nossos sentimentos, com as nossas intenções, com os nossos objetivos, com aquilo que ninguém está vendo. Isso é adoração. Isso é o culto. E o sacrifício
é quando eu vou colocar isso em prática. É quando eu vou mostrar isso através das minhas obras. Vamos lá. A adoração é um culto interior. Anote, a adoração é um culto interior. Começa dentro. É um sentimento, uma intenção que torna o sacrifício, que faz o sacrifício refletir no lado de fora. A adoração é um sentimento que começa dentro, que ao refletir no lado de fora, torna-se sacrifício. Vamos lá. Sacrifício é colocar em prática a adoração. Já já vou dar um exemplo para vocês segurarem aí. Vamos lá. Sacrifício no Antigo Testamento era o ato de ofertar algo, e na maioria das vezes era um animal, tanto para cumprir a lei, como para externar a adoração. Tanto que em várias partes do Êxodo, por exemplo, que é quando nasce o tabernáculo, Deus vai dizer que a oferta tem que ser voluntária. Na construção do tabernáculo mesmo, Deus disse a Moisés: os israelitas vão ter que trazer os materiais para a construção do tabernáculo. Todo mundo vai ter que trazer alguma coisa. Porém, só aceite aquele cujo coração lhe induzir a fazer aquilo. O que é que Deus está dizendo? O que é que Deus estava querendo dizer a Moisés? Se não me engano, capítulo 25 de Gênesis, de Êxodo, 25 a 22, não me lembro bem. O que é que Deus está dizendo? Os israelitas vão trazer, mas você, Moisés, só vai aceitar se a oferta for aquela cujo coração lhe induzir a entregar. Pronto. Os materiais que os israelitas deveriam levar para a construção do tabernáculo era o sacrifício. Porém, esse sacrifício só teria valor se houvesse adoração. Se houvesse algo espontâneo. Se eles estivessem fazendo aquilo de coração. Moisés iria ver o sacrifício, mas somente Deus iria ver o coração. E daria a Moisés, é claro, o discernimento para isso. O sacrifício sem adoração, sem sentimento espontâneo, ele torna-se algo de aparência. As obras sem adoração é uma aparência. É algo feito superficialmente. Um exemplo. A igreja de Sardes, lá no capítulo 3 de Apocalipse. Deus disse: vocês têm nome de que vive, mas na verdade vocês estão mortos. Deus estava dizendo: as obras de vocês até dá para dizer que vocês estão vivos. As obras de vocês até dá para dizer que vocês estão fazendo alguma coisa para o meu reino. Mas as intenções de vocês, o que está por trás, o que está dentro, o que ninguém está vendo, está completamente morto. A adoração é o profundo amor. A adoração são as boas intenções. É uma ação espontânea que faz valer o sacrifício. Vamos ao primeiro exemplo? Estou me tremendo ainda. O primeiro exemplo. Caim e Abel. Paulinho. Caim e Abel. Pode surgir a dúvida, né? Está lá em Gênesis. Vamos aqui. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Quando Caim e Abel ofereceram ao Senhor sacrifício. Porém, a Bíblia vai dizer que o Senhor atentou, versículo 4. Abel trouxe dos primogênitos,
Versículo 3. E aconteceu que ao acabar dos dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para a oferta de Abel. Pronto. Vamos lá. Vemos aqui duas pessoas oferecendo, entregando uma oferta. Duas pessoas entregando um sacrifício. Mas a pergunta é: por que Deus só aceitou a oferta de Abel? Perceba que Caim levou até Jesus dos frutos da sua terra, da sua colheita. Abel, ele levou dos primogênitos das suas ovelhas. O que é que isso quer dizer? Porque Deus aceitou a de Abel. Perceba que Caim, ele entrega algo barato, mas não algo barato em quantia financeira, mas uma coisa supérflua, uma coisa pequena, uma coisa que naquela época não tinha valor. Caim, ele levou o que veio na mente dele. Ele só foi entregar a Deus o sacrifício por entregar. Ele só queria mesmo entregar e dizer que entregou. Mas Abel não. Abel, ele entregou dos primogênitos das suas ovelhas. Ovelha, naquele tempo, no tempo em que a Bíblia estava sendo escrita, nos tempos antigos, ovelha era algo de valor. Quem tinha ovelha era considerado rico, era como se fosse um gado. E ovelha, sem dúvidas, é muito mais valorizado do que um simples vegetal. Mas Micael quer dizer então que Deus só aceita algo que nós fazemos de bonito. Deus só aceita algo que nós entregamos quando é de valor. Não. Deus, ele atentou não somente para o sacrifício, mas ele atentou para a adoração. A prova disso está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Quando o apóstolo Pedro vai dizer: não sejam como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou o seu irmão, porque as suas obras eram más e a do seu irmão eram justas. O que é que o apóstolo Pedro estava querendo dizer? Caim já pertencia ao maligno. Caim, ele tinha procedências malignas. E o sacrifício que ele estava oferecendo era um sacrifício que ele estava entregando sem prazer, com más intenções, entregando por entregar. Ele só estava entregando para dizer que entregou. Mas Abel não. Abel, ele sentiu a necessidade, João. Ele sentiu a necessidade de entregar o melhor. Deus não só olhou para o que ele entregou, mas Deus olhou para o que ele sentiu. A vontade de entregar o melhor. O sacrifício de Caim só teve valor porque dentro dele existia uma adoração. Dentro dele existia um sentimento de querer honrar a Deus. Se nós fôssemos tentar imaginar o que Caim e Abel estavam pensando naquele momento, o pensamento de Caim era: eu só vou entregar porque eu tenho que entregar. Eu só vou porque eu tenho que ir. Eu vou pegar qualquer coisa aqui e vou entregar para Deus. Mas Abel não. O pensamento de Abel era: eu tenho que entregar o melhor. Eu posso não ter algo de valor, algo muito caro, mas o melhor que eu tenho, eu quero entregar para Deus. O melhor que eu tenho, eu quero entregar para Deus. O que eu tiver de melhor na minha casa,
eu quero entregar para Deus. Isso é adoração. É quando nós sentimos a necessidade. É quando nós temos Deus como supremo, quando nós amamos Deus acima de tudo, ao ponto de despertar em nós uma vontade de entregar o melhor. Quer que eu aplique no dia de hoje? Eu vou aplicar. O sacrifício de Caim é semelhante àquelas pessoas que só vão para a igreja porque não tem outro lugar para ir, que canta por cantar, que prega por pregar, que vai para a igreja, que faz da igreja um ponto de encontro, que vai para a igreja porque não tem outra opção, que vai para encontrar amigo, que vai para namorar, que vai para a igreja se divertir, que vai para conversar. Isso é sacrifício de Caim. Só faz para dizer que fez, só canta para dizer que cantou, só prega para dizer que pregou, só entrega alguma coisa para cumprir escala. Só vai para a igreja então, só faz alguma coisa para Deus quando está escalado. Só faz alguma coisa para Deus quando alguém convoca, quando alguém manda, quando tem que fazer, quando não tem outra opção. Só faz porque tem que fazer. Isso é sacrifício de Caim. Mas o verdadeiro sacrifício é aquele que junto do sacrifício tem adoração. Tem o sentimento de querer honrar a Deus sobre todas as coisas. Antes mesmo de entregar, ele já está honrando a Deus com o seu coração, já está honrando a Deus com a sua mente, com a sua vontade, com a sua intenção. É aquele tipo de pessoa que faz com amor, que faz porque tem prazer. São aquelas pessoas que sentem desejo de agradar a Deus. E eu costumo dizer que esse sacrifício começa não é dentro da igreja. O sacrifício de Abel não começa dentro da igreja. O sacrifício de Abel não começa quando o pregador manda você levantar a mão. O sacrifício de Abel não começa quando nós damos glória a Deus ou quando nós pulamos na igreja, não. O sacrifício de Abel começa, o verdadeiro sacrifício que vem junto da adoração, começa quando eu tenho uma vontade. Começa quando eu estou em casa procurando o melhor para servir. Começa quando eu fecho a porta do quarto para orar, para render louvores a Deus da melhor forma, sem ninguém ver. É algo que ninguém precisa ver. Isso é o sacrifício de Abel. É fato, eu tenho que dizer, existem inúmeras pessoas com procedências de Caim, que só faz por fazer, pessoas de aparência, pessoas que só faz porque tem que cumprir a escala, que só está na igreja porque não tem lugar para ir. Mas eu ainda creio que nesse tempo ainda existe crente Abel, crente que faz com prazer. Quando João vai escrever a carta à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, Jesus vai dizer: tenho, porém, contra ti, a igreja de Éfeso, que deixastes o primeiro amor. Sabe o que Jesus estava querendo dizer à igreja de Éfeso? O que eu tenho contra vocês é que vocês estão cantando por cantar. É que vocês estão falando por falar. É que os pregadores estão pregando por pregar. Eu tenho contra vocês é que vocês estão indo para a igreja porque não tem outro lugar para ir. Eu sou contra vocês porque vocês só vão para a igreja porque tem um cargo talvez ou porque está na escala. O problema de vocês é que deixou o primeiro amor. O que é esse primeiro amor? É justamente a adoração. É o sentimento de prazer em servir a Deus. Vamos prosseguir, que eu já estou me empolgando aqui. Glória a Jesus. Hoje, o ato de entregar sacrifício, no Antigo Testamento, era com animais na maioria das vezes. Mas hoje, o ato de entregar sacrifício, vamos ver o horário, né? Para não me empolgar. Eita, ainda tem uns 20 minutos. O ato de entregar sacrifício ainda existe. Porém, a oferta não é mais um animal. O ato de entregar o sacrifício ainda existe. Porém, não é um animal.
Deus agora, na pessoa de Jesus, faz uma exigência diferente. A oferta hoje somos nós. O sacrifício, a prova da nossa adoração, a prova do nosso culto que começa dentro, é quando nós entregamos o nosso corpo como sacrifício. Vamos lá, o apóstolo Paulo faz menção, um texto do apóstolo Paulo aqui é muito importante, não poderia deixar de citar ele. É quando o apóstolo Paulo, inclusive, é um texto muito conhecido, literalmente conhecido. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Olhe só, o sacrifício já foi dito. O sacrifício é o nosso corpo, é a nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida como símbolo da nossa adoração. Perceba o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês vão apresentar os vossos corpos, as vossas vidas, as vossas ações, como prova do seu culto racional. O seu corpo é um reflexo do seu culto. O nosso corpo é um reflexo da nossa adoração. Vamos lá, o apóstolo Paulo estava dizendo que nós temos que apresentar os nossos corpos. E você pode perguntar, como é que nós apresentamos os nossos corpos? Esse modelo de apresentar o corpo é um modelo do Novo Testamento, mas que está presente no Antigo Testamento. Que é justamente lá quando Sadraque, Mesaque e Abidnego está na Babilônia. Quando a Babilônia tornou-se uma grande potência mundial e quem estava governando a Babilônia era o rei Nabucodonosor. E a Bíblia vai dizer lá no livro do profeta Daniel, capítulo 3, se não me engano, que o rei mandou levantar uma estátua querendo glória para si. A ordem era: todos, sem exceção, vão ter que adorar essa estátua. E o rei se surpreendeu quando 3 jovens estavam de pé em meio à multidão. Perceba que aqueles jovens não tinham altar. Aqueles jovens não tinham um tabernáculo perto dele. Aqueles jovens não tinham um animal para oferecer a Deus. Aqueles jovens não tinham um templo, uma igreja feita pela mão do homem, uma igreja templo, uma casa para adorar a Deus, para servir ou para entregar sacrifícios a Deus. Então o que foi que eles perceberam? Nós não temos um altar para oferecer um cordeiro. Nós não temos aqui uma oferta material para oferecer a Deus. Então, diante disso, nós vamos nos posicionar. Nós vamos oferecer os nossos corpos em sacrifício. E o que é oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo? É justamente o nosso posicionamento diante não só de Deus, mas da sociedade em modo geral. Tem gente que diz que Deus só olha para o coração. Ah, mas Deus olha o coração, minha gente. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: hoje o sacrifício são vocês. E Deus quer que vocês apresentem os corpos de vocês como sacrifício e como prova da sua adoração, do vosso culto. O sentimento de adoração que existia dentro de Sadraque, Mesaque e Abidnego fez com que ele se posicionasse,
fez com que eles oferecessem os próprios corpos em sacrifício. Não vamos nos prostrar. Não vamos render glórias a um Deus que não seja o nosso Deus. Não vamos nos ajoelhar perante essa estátua. Eles estavam... A adoração que existia dentro deles estava refletindo nas ações deles. E por sinal foi uma adoração tão forte. Foi uma adoração tão forte. Foi um sacrifício tão perfeito. Eles renderam o corpo dele para glorificar a Deus, que quando foram lançados na fornalha, a Bíblia diz que o rei vai olhar e vai dizer: eu lancei 3, porém estou vendo 4. E o 4 é semelhante ao Filho do Homem. O 4 é Jesus. Perceba que a adoração que existia, o sentimento de amar a Deus sobre todas as coisas, a disposição de morrer por amor a Deus, ao ponto de entregar os seus corpos como sacrifício, fez com que o próprio Jesus descesse para receber esse sacrifício. Hoje, o nosso sacrifício, a prova da nossa adoração, não é quando nós entregamos alguma coisa, não é somente quando nós estamos na igreja, mas a prova do nosso sacrifício, o tempo está acabando, a prova da nossa adoração, o nosso sacrifício, é justamente o nosso comportamento, são as nossas ações, são os nossos gestos, são as nossas palavras, o nosso modo de falar, o nosso modo de andar, como nós lidamos com certas situações, é o nosso modo de pensar, é como nós gesticulamos em algumas situações, é o nosso comportamento quando nós estamos na faculdade. O nosso sacrifício hoje é o nosso posicionamento quando nós estamos entre alguns que não servem a Deus, mas mesmo assim nós permanecemos fiéis e honrando a Deus. O nosso sacrifício, a prova da adoração que existe dentro da gente, é justamente quando nós nos posicionamos mediante ou diante a sociedade. O nosso sacrifício é a nossa vida. O sacrifício hoje é entregar a nossa vida. É muito mais do que levantar a mão e dizer glória a Deus na igreja. É muito mais do que gritar glória a Deus e aleluia em um congresso que só dura 4 dias. A adoração vai muito além de ir para a igreja porque não tem outro lugar para ir ou de escutar um culto de doutrina. Adoração e sacrifício é a nossa vida rendida literalmente aos pés de Deus. É quando nós honramos a Deus com a nossa vida. É quando nós honramos a Deus com o nosso pensamento, com as nossas atitudes. Isso é um culto. Não estou falando de culto reunião dentro de um templo. Estou falando de um culto adoração. De um culto sentimento. De um sentimento de honrar a Deus. Ao ponto de refletir no nosso corpo. Essa adoração, só quem vê é Deus. Mas o nosso corpo, a nossa apresentação, também conta muito diante de Deus. Adoração e sacrifício vai muito além do que nós imaginamos. A adoração não está limitada às nossas ações dentro da igreja. É o nosso sentimento de querer honrar. E sacrifício não é quando nós deixamos de fazer algo que gostamos, mas é quando nós fazemos algo com prazer, como símbolo da nossa adoração. Amém? Eu confesso que eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que apareceu aí. Glória a Jesus. Eu espero que você tenha entendido e que Deus tenha tocado no seu coração. É porque a live do Instagram tem um limite. E já está acabando. Faltam 10 minutinhos. Mas eu quero que você entenda isso.
que nós adoramos e nós entregamos sacrifício a Deus com a nossa vida, com a nossa obediência a Deus e às autoridades constituídas por Deus. É o nosso sentimento de fazer com prazer. Não é cantar por cantar, não é pregar por cantar, não é para ir para a igreja porque não tem outro lugar para ir, ou ir só por ir, ou fazer da igreja um lugar, ponto de encontro. Não é pegar a Bíblia só para mostrar que eu tenho a Bíblia e que eu estou lendo a Bíblia. Adoração e sacrifício, a adoração começa lá dentro. E ela é tão forte, tão verdadeira, que ela reflete no lado de fora. E quando a adoração reflete no lado de fora, ela torna-se sacrifício. Graças a Deus. Eu sinto Deus nesse lugar. Quero agradecer aqui ao Paulinho, que está aí nos assistindo, que é professor da escola dominical, que nos ajuda, tem nos incentivado, e nós temos que reconhecer. Michele também, que também é professora e tem nos ajudado. E eu não posso deixar de citar, minha gente, a livraria Ágape. Glória a Jesus, que tem nos ajudado com bons preços para adquirirmos bons livros. Eis aqui um exemplo. E ali em cima tem alguns. Sou fã da livraria Ágape. Eu quero encerrar, meus irmãos, com uma oração. E se vocês puderem, orem aí comigo. Eu quero adorar a Deus agora, quero sacrificar a Deus agora com uma oração e interceder também por todos, pelo mundo nesse cenário de pandemia. Não saiam daí, orem comigo, fechem os olhos por 5 minutinhos. Não sei se minha família aqui embaixo está assistindo, mas se tiver também, que fechem os olhos para orar comigo. Gilmar também, ore, vamos orar, Carol, Jéssica, ore aí junto da Maria Júlia. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, nós, Senhor, te agradecemos, nós te honramos. Nós queremos, Senhor, provar a nossa adoração, o nosso sentimento de querer te honrar com as nossas atitudes. E são justamente essas atitudes que é o sacrifício, Senhor. Queremos entregar os nossos corpos, as nossas vidas, como sacrifício vivo. Senhor, nós te louvamos na beleza da tua santidade. Queremos, Senhor, lembrar do mundo, Senhor, que está vivendo, Senhor, num cenário de crise espiritual, econômica, social, ao ponto, Senhor, que um vírus feriu a saúde mundial. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus sobre tudo, que o Senhor é soberano sobre tudo, que o Senhor é magnífico sobre tudo, e que o Senhor possa ser honrado e ser glorificado no mundo, Senhor. Que o Senhor visite os hospitais, que o Senhor visite os enfermos, os que estão, Senhor, infectados por esse vírus, os que estão, Senhor, internados por outros problemas de saúde, que o Senhor possa, Senhor, surpreender a medicina, que o Senhor possa surpreender a ciência, que o Senhor possa fazer o teu nome conhecido, Senhor, dar sabedoria às nossas autoridades, que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, que o Senhor possa dar direção, que o Senhor possa, Senhor, dar a eles estratégia, e que eles venham, Senhor, ter um sentimento dentro dele de fazer o bem em favor do povo, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo Espírito Santo, pelo Consolador. Nós te agradecemos, Senhor, por essa live, por esse momento, Senhor, que eu confesso que eu estou surpreendido, Senhor, que o Senhor me surpreendeu. Te agradeço, Espírito Santo, pela revelação da tua palavra, e que essa palavra fique, Senhor, conectada, não, fique, Senhor, impregnada, fique presa, Senhor, fique gravada na mente dos que ouviram, Senhor. Que nós possamos colocar em prática, que nós possamos viver a verdadeira adoração dentro de nós, ao ponto de refletir no lado de fora com as nossas ações, como sacrifício, como símbolo da nossa adoração. Que sejamos, Senhor, alguém que te serve com prazer,
Que sejamos, Senhor, servos que entregam o melhor, porque o Senhor é merecedor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Se alguém tiver uma dúvida, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, se alguém tiver uma crítica a fazer também, que eu preciso das críticas para melhorar, pelo amor de Deus, vai lá no direct e fala comigo que eu respondo, eu sou legal. Orem por mim. Eu vou deixar uma enquete no Story, sei lá como é que fala direito esse negócio. Sou um pouco tímido para rede social, gosto de rede social, mas não gosto muito de aparecer. Mas vou deixar uma enquete lá para a gente ver se a gente faz outra. Eu estou pensando em fazer um devocional sobre o Salmo 91, que muita gente lê. Esse salmo fica aberto nas casas, fica enfeito, muita gente lê, mas não sabe o que tem por trás. Estou pensando em fazer um devocional do Salmo 91. E é isso, meus irmãos. Obrigado a todos que ficaram. A gente chegou até 30 pessoas ao mesmo tempo assistindo. Irmã Cirlei, grande mulher de Deus, o Wendel, Maria Hermínia, tia Hermínia, tenho que ligar para a senhora, Micaele, Jéssica, Vitória, todo mundo, que o Espírito Santo de Deus possa alcançá-los e que possa despertar em nós a verdadeira adoração e que possamos colocar em prática o verdadeiro sacrifício. Vamos fazer o devocional do Salmo 91. Graças a Deus, o Wendel, Josué, Tia Neide, tchau todo mundo, Deus abençoe.